Você sabia que as culturas agrícolas podem ser cultivadas e até mesmo muito produtivas em áreas afetadas por rejeito, lama de mineração, quando associadas a uma microbiota consistente do solo? Olá, eu sou o Arthur e hoje eu vou apresentar um pouquinho para vocês da minha pesquisa no Departamento de Ciência do Solo com a produção e o desenvolvimento de plantas de milho em solo afetado por rejeito. Eu sou bolsista de iniciação científica, PIBIC, lá no Departamento de Ciência do Solo. Vem comigo então que eu vou te contar um pouco mais sobre isso. Nós sabemos, né, que desde o derramamento da lama do acidente em Mariana, na barragem de Germano, várias áreas, né, tanto de rios, áreas de vegetação e áreas produtivas foram afetadas. E na região existia um grande contingente de produtores. A maioria deles produtores de pequenas propriedades, mas que produziam hortaliças, produziam milho e forrageiras, né, pastagens para alimentação do gado, e até mesmo alguns produtores de grãos. E pensando nisso, a gente tem que sempre ter em mente que a gente precisa recuperar essas áreas de mata, a gente precisa retomar a atividade do ecossistema nativo, mas nós também precisamos, né, a ciência precisa investigar, né, e propor métodos para que seja possível a recuperação da atividade agrícola nessas áreas, tanto para voltar, né, a possibilidade de fonte de renda primária para esses produtores, sempre, claro, com segurança. Visando isso, então, né, o meu experimento consiste na produção, né, no crescimento, desenvolvimento de plantas de milho em vasos, né, com solo contaminado com rejeito, em diferentes condições biológicas, para avaliar o efeito dessa microbiota no crescimento dessas plantas, né, e se essas plantas conseguiriam se desenvolver bem apesar do estresse causado por essa lama de rejeito, né, que ela tem uma série de efeitos no solo, tanto efeitos de químicos, como possível excesso de ferro e manganês, que podem ser tóxicos para a planta quando em excesso, como também por impedimentos físicos, né, alto teor da partícula silt, que às vezes pode mudar muito a dinâmica da água no solo e a porosidade, né, a densidade de partículas. Pensando nisso, o experimento visou então simular o acidente, né, cultivar essas plantas de milho em vasos com esse solo afetado por rejeito e diferenciar entre eles a condição biológica, né? Ou seja, o que isso quer dizer? Em alguns deles nós enriquecemos o solo com fungos micorrízicos, né, que são micro-organismos muito importantes para o desenvolvimento das plantas no solo. Nós enriquecemos esse solo com micro-organismos de mata nativa de Mariana. Em outro nós não fizemos nada, nós mantemos a microbiota que já existia nesse solo impactado, e em outro nós ainda fomos além e eliminamos os micro-organismos que existiam nessa mata, para a gente ter esse resultado mais preciso sobre o real efeito desses micro-organismos nesse crescimento e desenvolvimento das plantas. O experimento durou cerca de 50 dias, né, 45 a 50 dias, e nele foram coletados tanto o solo e raízes para análises bioquímicas, né, do solo, enzimáticas, respiração e colonização, que essas ficaram em outro resumo. Eu quis dividir em 2 resumos para conseguir discutir melhor os resultados. E esse aqui ficaram os dados de crescimento dessas plantas e de desenvolvimento delas nos diferentes tratamentos. Nós avaliamos uma série de características das plantas, desde a atividade fotossintética das folhas, a altura das folhas, a altura da planta, a área foliar e o peso fresco e seco das raízes, né, após a coleta das plantas, além do diâmetro de caule. E na maioria delas, o enriquecimento ou eliminação dos micro-organismos não teve um efeito direto nesse período de 50 dias, que foi o que a gente avaliou. Apenas em especial os pesos das raízes, tanto peso fresco quanto peso seco das raízes, foi muito alterado no tratamento que ocorreu a eliminação dos micro-organismos, né? Ele se manteve igual ao tratamento enriquecido, com o tratamento que eu vou chamar de referência, que é o tratamento que eu não fiz nada, nem enriqueci nem eliminei. Esses dois se manteram muito próximos os resultados. Já o da microbiota que foi eliminada, que foi esterilizada, os pesos das raízes foram muito inferiores. Nos leva, né, a algumas hipóteses e conclusões prévias mesmo que esse trabalho pode ter, né? Primeiro que a gente não conduziu esse milho durante todo o ciclo dele, de 120 a 130 dias, então é um crescimento inicial. Pode ser que esses dados, né, à medida que a planta fosse se adaptando ao ecossistema ali do solo, ela tivesse respostas diferentes.
Mas para esse período de 50 dias, a gente percebeu que a ausência desses micro-organismos do solo teve um efeito muito gritante na diferença de peso das raízes, né, no tamanho das raízes em si. E isso, né, caso a planta não conseguisse se readequar a essa condição, com certeza iria afetar a absorção de nutrientes, a própria sustentação da planta em casos de ventos mais fortes, de chuvas de granizo. Essa raiz menos desenvolvida com certeza afetaria a planta no decorrer do restante do seu ciclo de cultivo. O que a gente conclui desse ensaio de 50 dias, né, é que apesar desses resultados das raízes, né, a gente percebeu que a planta, mesmo no tratamento onde os micro-organismos foram eliminados, as plantas ainda cresceram na parte aérea, ainda tiveram altura, área foliar, ou seja, o milho é uma planta, né, bastante resistente, é uma planta que consegue produzir mesmo as situações que o rejeito impõe, né, a situação de estresse físico e químico, como eu já citei. Então é uma planta que pode ser usada, né, para recuperar a atividade dessa área, né, para alimentação dos animais como forrageira, né. Aí devem ser feitas outras análises químicas para saber se não há um excesso de metais que podem ser prejudiciais ao gado. E nós podemos concluir também aqui nesse ensaio a importância significativa dos micro-organismos na adaptação dessas plantas a essa situação de estresse, né? Porque com certeza, quanto mais desenvolvida é a raiz, quanto maior, mais profunda e mais massa tem a raiz, essa planta ela vai ter mais facilidade em absorção de água, de nutrientes, sustentação e se manter durante todo o seu ciclo. Muito obrigado, espero que tenham gostado da minha pesquisa.